à vontade para adorar a Deus e receber tudo que Ele tem para a sua vida essa noite, amém? Eu já quero aproveitar e convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo 20. Mateus 19, versículo 20. Passagem muito conhecida, onde um jovem muito rico foi falar com Jesus para saber o que ele devia fazer para entrar na vida eterna. E Jesus disse que ele deveria vender todos os seus bens, ou melhor, Jesus disse que ele deveria guardar os mandamentos, não cometer adultério, não mentir, etc. Porém, vamos acompanhar agora a leitura a partir do versículo 20. Quem achou, diga amém. Amém. O jovem disse: tudo isso tenho observado. Ele já tinha guardado os mandamentos. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Pode sentar, meus irmãos, glória a Deus. Esse jovem tinha duas coisas que todo ser humano sonha em ter na vida. A primeira coisa que ele tinha, que todo mundo quer ter, é a juventude. Todo mundo quer parecer mais jovem. Olha para a cara do seu irmão para você ver o quanto ele se produziu só para parecer mais jovem para você. Você já reparou o quanto as pessoas gastam de dinheiro para fazer plástica para parecer mais jovens? No meu tempo, quando eu ainda assistia novela, tinha uma mulher, que eu não vou lembrar o nome dela agora, não estava no esboço isso, mas tudo bem. Gastou muito dinheiro com isso. E o jovem era jovem, ele tinha o que todo mundo quer. Segunda coisa que todo mundo quer: ser rico. E o jovem era rico. Olha a quantidade de gente, e até uns crentes, meio escondidinho, metido a 007, vai jogar na Mega Sena de vez em quando. Ganhar que é bom nada, mas fazer planos, olha, se eu ganhasse essa bolada de Mega da Virada, já até sei o que eu ia fazer. Todo mundo quer ser jovem, todo mundo quer ser rico. Esse jovem era jovem e era rico. Porém, existe uma terceira coisa que ele não tinha certeza de ter ainda, que era a certeza da vida eterna. E esta inquietação o levou a procurar Jesus. Então o texto diz que ele se aproximou de Jesus. O evangelista Marcos vai dizer que ele se ajoelhou, demonstrando assim que o dinheiro não roubou a sua humildade e que ele sabe reconhecer um mestre superior a ele. Tendo ajoelhado, ele disse: mestre, o que eu farei de bom para ter a única coisa que eu ainda não tenho, que é a certeza da vida eterna? Jesus já começou cortando o barato dele. Para começar, bom é só Deus, só um é bom. Então já mostrou que ele não era bom. Segundo, observe os mandamentos. E ele: quais mandamentos? Jesus disse: não matar, não roubar, não adulterar, não trair a sua esposa, não mentir, não honrar pai e mãe, melhor dizendo, amar o próximo. E a resposta dele foi intrigante. Ele disse assim: tudo isso eu já tenho observado. E o evangelista Marcos vai dizer que ele respondeu assim: eu já observo isso desde a minha juventude. Mas espera aí, ele já não era jovem? Acontece que o jovem naquele tempo
era alguém de 20 a 30 ou 40 anos. Então, quando ele diz, olha, eu já guardo os mandamentos desde a minha juventude, ele está dizendo o seguinte: desde os meus 13, 14 anos, eu já guardo esses mandamentos e evito esses pecadões graves aí. Matar? Misericórdia. Roubar? Trair mesmo? Que isso? Faz tempo. É só isso. Se for, já vou me retirar, Jesus. Só isso? Falta mais alguma coisa? Posso seguir minha vida? Então Jesus respondeu: se queres ser perfeito, já que você perguntou, vai, vende todos os seus bens. Você vai deixar de ser rico agora. E dá o dinheiro para os pobres. Então você terá um tesouro nos céus. Depois, vem e siga-me. Quer dormir essa noite com a certeza de que você tem a vida eterna? Então eu tenho notícia para você, Jesus está dizendo para esse jovem. Não basta ser um religioso e evitar pecadões escandalosos. Você precisa ser santo e vencer até os pecados do coração. Jesus está fazendo um raio-x na alma desse jovem e está enxergando que o dinheiro ocupa o primeiro lugar na vida dele e que ele ama mais o dinheiro do que Deus. Jesus está vendo que ele era um mentiroso. Ele disse que não mentia, mas ele mentia quando dizia que observava os mandamentos, pois o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e ele amava mais o dinheiro. Quando Jesus percebeu que ele era mentiroso, que ele era idólatra, pois colocava o dinheiro em primeiro lugar, e viu que ele não seguia mandamento coisa nenhuma, Jesus quis ensinar ele a viver na prática a guarda dos mandamentos. Então ele disse: abra mão daquilo que é mais importante para você e deixe Deus ser a coisa mais importante para você. Seja perfeito, então você terá a vida eterna. Então o texto diz que o jovem ficou muito triste, porque possuía muitas riquezas. O evangelista Marcos diz que ele se sentiu contrariado e voltou para casa triste. Continuou dormindo, sem ter certeza de onde a sua alma iria caso ele morresse, pois ele não quis fazer o que era necessário para ter a vida eterna. Ele não quis buscar a perfeição espiritual, a santidade, que a Bíblia diz que sem ela ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção apenas para uma palavra que Jesus usou aqui nessa passagem: a perfeição. Palavra esta que muita gente não gosta. Jesus disse: se queres ser perfeito, vai e vende os bens. O jovem não queria, sabe por quê? Porque ele não queria ser santo, ele queria ser religioso. E existe uma grande diferença. O religioso quer apenas evitar pecados escandalosos. O homem religioso não quer trair a sua mulher com a colega de trabalho, porque senão vai dar o que falar na igreja. Inclusive é perigoso ele perder o seu cargo de diácono, de presbítero, vai acabar com a vida dele, inclusive ele pode até perder o seu casamento. O religioso é assim, ele evita pecados escandalosos, inclusive por medo de ir ao inferno. O santo não. O santo quer ser perfeito como Jesus e guardar o seu coração até dos menores pecados, pois o Espírito Santo que está dentro dele gera uma incomodação, de modo que ele não suporta até os menores pecados. Ele quer ser perfeito como Deus é perfeito. Deixa eu te dizer uma coisa: quem não for perfeito não vai entrar no céu. E aí você deve estar se perguntando: poxa vida, Renan, como um ser pecador como eu, com essa natureza tão corrupta e depravada, pode ser perfeito para merecer entrar no céu? Para entendermos isso, precisamos dar um curto olhar para o Antigo Testamento e ver que esta palavra perfeito estava relacionada, acima de tudo, a algo muito interessante. No original, na língua em que a Bíblia foi escrita, a palavra perfeita no hebraico é tamim. E ela está mais ou menos 85 vezes presente no Antigo Testamento. Dessas 85, aproximadamente 70 delas está falando, sabe do quê? Do cordeiro que era oferecido em sacrifício. Ele tinha que ser
perfeito, sem nenhum defeito, porque representava a vida de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que iria viver e ser perfeito no nosso lugar e morrer por nós. Então, quando o sacerdote pegava ali um cordeiro, ele reparava bem, esse cordeiro não podia ser cego, não podia ser manco, não podia ter sarna, não podia ter uma úlcera aberta, nem o testículo dele podia ter machucado. Ele tinha que ser perfeito, porque Jesus é perfeito. Então ele oferecia aquele sacrifício, e Deus, que só aceita a perfeição, quando matava aquele animal, olhava para a perfeição dele, tendo em vista a perfeição de Cristo, que um dia viria para a terra, e perdoava o povo. Irmãos, Cristo não veio apenas morrer no nosso lugar, ele veio viver no nosso lugar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus exige perfeição. Tem até um cântico que diz: no céu não entra pecado. Porém, nós não damos conta de sermos perfeitos. Então, Cristo veio no nosso lugar ser perfeito. Ele veio cumprir a lei na sua totalidade, na sua íntegra, de modo que lá na cruz do Calvário, não apenas os nossos pecados foram lançados na conta dele, mas a perfeição dele foi lançada na nossa conta. De modo que quando Deus olha do céu para nós, ele não enxerga os nossos pecados, mas a perfeição de Cristo que está sobre nós. E só por isso é que nós podemos entrar no céu, porque lá só entra gente perfeita. Você já percebeu, por exemplo, que quando nós vamos pregar o evangelho para alguém, nós pulamos essa parte? Nós focamos apenas na morte de Cristo? Nós já começamos dizendo assim: olha, Cristo morreu por você na cruz. E claro que isso é verdade, porém, nós esquecemos que antes de morrer por você, Cristo viveu por você. Ele obedeceu a lei por você. Ele foi perfeito no seu lugar para jogar tudo isso na sua conta depois. Então, por exemplo, vamos supor que o presbítero Israel está com uma dívida de 300 mil. Para quem aqui 300 mil é bastante? Levanta a mão. Eu sei que tem gente que não é, mas para muita gente é. Nós ainda estamos num nível abaixo. Como diz o Pablo Marçal, a gente não subiu de nível ainda, não foi para o outro grau. O presbítero Israel está com uma dívida de 300 mil. Eu chamo ele para ir no banco comigo. Eu chego até o gerente e falo assim: é o seguinte, eu quero que a dívida do Israel venha para mim agora. Eu quero assumir a dívida do Israel. Isso significa a morte de Cristo. Ele pagou a nossa dívida de pecados. Todos os nossos pecados caíram sobre ele. Porém, a história não acaba aí. Depois que toda a dívida dele caiu na minha conta, eu falo assim: agora, gerente, eu quero que você pega todo o meu saldo de R$1 milhão e deposita na conta dele. Foi isso que aconteceu na cruz. Não apenas os nossos pecados foram lançados na conta de Cristo e ele pagou por nós, mas todo o saldo de obediência de Cristo, que amou, que foi perfeito, que foi santo até nos mínimos pensamentos, foi lançado na nossa conta. Então, quando Deus olha do céu para nós quem? Todos os verdadeiros convertidos. Quando Ele olha, sabe o que Ele vê? Primeiro, sabe o que Ele não vê? Nenhum pecado, porque Cristo pagou tudo. E sabe o que Ele vê? O saldo de Cristo, a vida perfeita que Cristo levou. Ou seja, você tem crédito com Deus de sobra, porque Cristo conquistou esse crédito por você. E porque você é perfeito, então, agora sim, você pode entrar no céu e cumprir a exigência da lei que diz que é necessário ser perfeito para entrar no céu. Mas não acaba a história por aí. Renan, como eu sei que isso aconteceu comigo? Que os meus pecados foram lançados na conta dele e que a perfeição dele caiu na minha conta. E Deus está olhando do céu, sorrindo, me enxergando como perfeito. É muito simples. Quando isso acontece,
quando há esta conversão verdadeira, o Espírito Santo produz no nosso coração o desejo de sermos perfeitos já nessa vida. Por exemplo, Provérbios 4:18 diz assim, que o caminho do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Significa que o caminho do justo é de crescimento espiritual. Cada dia mais ele vai se tornando santo, como Deus é santo. Vou te dar um exemplo. Eu tinha um amigo que era da igreja e eu estava um pouco incomodado com ele, porque de vez em quando ele contava uma mentirinha e aquilo me incomodava muito. Passava um tempo, quando pensa que não, ele soltava outra mentirinha. E aquilo me incomodava muito, pois afinal de contas ele é da igreja. Aí chegou um dia que eu não aguentei. Eu esperei um momento de uma conversa distraída, onde ele estava mais relaxado. Eu falei, ô bicho, me responde uma coisa. Depois que você converteu, você diminuiu quantos por cento da mentira? Rapaz, ele foi sincero na resposta. Ele disse assim, rapaz, já diminuiu em 80%. Eu falei, meu Deus, está mentindo adoidado então. Irmãos, a princípio eu fiquei escandalizado com a resposta dele. Mas depois, quando eu lembrei dessa palavra, que o caminho do justo vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito, eu lembrei que estava certo, porque ele estava progredindo. Veja bem, eu já venci 80% das minhas mentiras, só falta 20%. Meus irmãos, nem todos os pecados serão vencidos do dia para a noite, em um estralar de dedos. Alguns pecados levarão muito tempo para serem vencidos, porém, uma coisa nós concordamos, há um progresso, há um avanço, nós estamos cada dia mais perto de Deus, e cada dia mais longe do pecado, cada dia mais perto do céu, e cada dia mais longe do inferno, cada vez mais parecidos com Jesus, e cada vez mais diferente do diabo. Quando o Espírito Santo entra em nós, nós somos transformados dia em dia à mesma imagem de Cristo. Ele é perfeito e desejamos ser perfeitos também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você deseja de coração ser perfeito aos olhos de Deus? Sabe por onde você tem que começar então? Pela língua. Essa língua sua não pode continuar sendo preta para sempre. Não pode ser uma língua suja. Minha mãe dizia para mim, moleque, seu língua preta. Primeira coisa, comece pela língua. Tiago capítulo 3, versículo 2 diz assim, todos nós tropeçamos em muitas coisas, porém, se alguém não tropeça no falar, tal indivíduo é perfeito, capaz de controlar também todo o corpo. Tiago está dizendo que se alguém consegue controlar a língua, que é o mais difícil, os outros pecados para ele vai ser fichinha. Você tem controlado essa língua sua? Você já parou com essas fofoquinhas? Você parou com aquela desculpa, vou te falar um negócio aqui, mas não é falando mal não, tá? É porque a verdade tem que ser dita, sabe? Já parou com esses miguezinhos? Vou te contar um negócio aqui, mas é para colocar em oração, tá? Vontade de fofocar, hein? A língua coça. Você já parou de falar mal de quem faz coisas que você não gosta? Alguém faz alguma coisa que a gente não gosta? Primeira oportunidade que a gente tem já quer falar mal daquela pessoa, quer denegrir a imagem dela. A língua é terrível. Por isso que a Bíblia diz que ela é pequena, a língua, como a chama de um fogo, mas que rapidamente gera um incêndio em uma floresta, espalhando fogo do inferno. Porque você fala mal de alguém, para alguém, esse alguém também vai pensar mal daquela pessoa. E a maldade vai sendo espalhada. Portanto, comece pela língua. Mas tem uma outra coisa também, se você quer ser perfeito, que é controlar a ira, a raiva.
Tanto é que o Tiago disse assim: sejam prontos para ouvir, estejam sempre prontos para ouvir o próximo. Porém, sejam lentos para falar, você deve pensar antes de falar, e lentos para se irar, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Eu já contei para vocês aqui que eu casei com uma mulher irada. Eu não vou lembrar vocês de novo que quando eu conheci ela estava sem dente por causa de briga de rua. E olha que naquele tempo nem tinha o MMA ainda. Se tivesse, era perigoso ela treinar Muay Thai com um saco de pancada dentro de casa. Porém, aconteceu uma coisa interessante lá no Alvorada. Porque eu preguei lá quinta-feira e eu contei que a minha esposa partia para cima de mim, que ela tinha uma ira incontrolável. E eu sentava no sofá e eu tinha que usar o escudo da fé para me defender e embraçar a espada do Espírito, porque senão Satanás me derrubava ali. A coisa era terrível. Ao ponto de um dia eu clamar o sangue de Jesus. Porque a gente que é homem fica numa situação dura. Se você bate, você é o covarde. Os vizinhos, acabou. Você nunca mais vai poder falar de Jesus para ninguém. Que homem de Deus é esse que bate na mulher? Se você apanha, você é um frouxo. E aí? O que tem que fazer? Correr. Então eu tentava correr. Um dia eu fechei a porta do banheiro, fui correndo. Falei, aquela não me pega. Fechei a porta do banheiro, ela chegou aí e bam, na porta do banheiro. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Vai, Jesus, vai queimando esse espírito maligno. Aí, como não podia xingar, que eu queria ser um homem de Deus, eu xingava só baseado na Bíblia. Eu falava, sua serpente, raça de víbora, hipócrita, Satanás está com você, é Beelzebub que está guiando. Eu sei quem está falando na sua boca, viu? Aí o inferno descia. Eu tentando controlar a língua e ela tentando controlar a ira. E não tinha ninguém perfeito ali. E até hoje estamos lutando. Mas aí, irmãos, chegou uma hora que eu falei, essa mulher nunca vai vencer a ira. Porque ela parava por um tempo de se irar, mas passava um tempo, quando eu pensava que ela estava melhorando, o negócio pegava ela de novo. Falei, meu Deus, isso aí não vai mudar não. Mas eu percebi, irmãos, ela começou a buscar a Deus com mais seriedade, e a frequência, o espaço entre uma ira e outra foi diminuindo. A luz dela começou a brilhar mais e mais, e foi melhorando. Até o dia que ela batizou. Ela conheceu Deus antes de se batizar, mas quando ela se batizou, ela fez um compromisso tão sério com Deus, não sei o que aconteceu. Irmãos, aquele negócio simplesmente sumiu do coração dela. Tinha hora que eu olhava para ela e falava assim, cadê o nervosismo? Mas, irmão, uma transformação tremenda. Porque a vereda do justo ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Devemos controlar a língua, controlar a ira, e se controlarmos isso que é o mais difícil, ei, você que é homem, com certeza vai conseguir controlar, esse olho malvado seu. O que tem de homem safado e sem vergonha, que usa aquela desculpinha assim, mas pelo menos uma olhadinha a gente tem que dar, né? Não tem como, né? Não tem como evitar aquela olhadinha, né? Isso é conversa de quem não quer ser perfeito, de quem não se converteu, não teve os pecados perdoados, porque quem foi perdoado e tem o Espírito de Deus, irmãos, a consciência dele fica atormentada se ele cometer um pecado imoral com os olhos. Ele quer ser perfeito como Cristo é perfeito. Ele é falho, ele escorrega, ele tropeça, mas o coração dele deseja crescer e progredir cada dia mais, e conforme o tempo vai passando, ele vai se tornando mais santo e mais puro aos olhos de Deus. É isso que o Espírito de Deus faz em nós. Porém, tem muita gente que ainda acha que esse negócio de ser santo, primeiro, é uma loucura. Santo é só Deus. Tanto é que quando você vai pregar para alguém que está perdido aí, muitos deles, para justificarem os seus pecados, respondem como? Santo é só Deus. Tem gente que pensa que santo é só Deus. Não leu a Bíblia. Qual era o nome que os cristãos eram chamados? Primeiro nome. Não, vamos começar pelo terceiro. É cristãos. Mas antes de ser chamado de cristãos, eles eram chamados de o povo do caminho, porque seguiam o caminho de Cristo. Mas antes de ser chamado de o povo do caminho, adivinha como que eles eram chamados? Santos.
Quando Paulo ia escrever uma carta, ele dizia: aos santos da igreja tal, aos santos da cidade tal, aos santos. Isso era normal, isso era comum. Todo cristão transformado entendia que ele precisava ser santo, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou nós buscamos a perfeição e o crescimento espiritual diário, ou estamos perdidos. Por exemplo, Jesus está pregando um sermão, Mateus 5,48, esse eu vou pedir para pôr na tela. Jesus está pregando um sermão chamado Sermão da Montanha. Ele está pregando para uma enorme multidão que quer ser seu seguidor. Nesse sermão, ele falou para dar esmolas, ele falou para orar no quarto com a porta fechada, falou para amar os inimigos. Tudo isso era para todo mundo seguir. E junto com tudo isso, ele disse que existe algo que é para todos também que querem segui-lo, e não para alguns. Que é essa frase aí no Sermão da Montanha: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. A Igreja Católica ensina diferente. Ela ensina que perfeição, no sentido de santidade, é só para alguns, que a igreja chama de santos. Então, eu me sentei até os 20 anos de idade no banco da igreja, e eu olhava alguns santos, algumas imagens dessa altura, mais ou menos assim, da minha altura, Santo Antônio, Santa Teresinha, São José Operário, e sabe o que eu pensava? Santidade é para uma classe de pessoas especiais. Eu não preciso ser como eles. Eu posso viver uma vida mais pecadora, uma vida mais suja. Porém, eu não quero ser um ateu, cometer pecados escandalosos, matar, roubar. Eu não quero ser nem tão perverso e nem tão santo. Eu quero ficar no muro. E aí inventaram a doutrina do purgatório, que é a doutrina do muro. Segundo a Igreja Católica, só vai para o céu esses santos que a igreja canonizou e colocou uma auréola na cabeça dele. É os únicos que, ao morrerem, vão direto para o céu, porque alcançaram um grau elevado de santidade, a perfeição. E o resto? Vão para 2 lugares. Uns vão para o inferno, que são os que cometem pecados escandalosos e mais graves, e outros vão para o purgatório se purificarem por um bom tempo, longos anos, no fogo do purgatório. Só tem isso, não tem isso na Bíblia, eu deixo isso bem claro. E depois é que eles irão para o céu. Em outras palavras, para quem é o purgatório? Para quem não é tão santo a ponto de poder entrar no céu direto, mas também não é tão mal a ponto de ir para o inferno. É para alguém que é meio termo, meia boca. É para alguém que vive em cima do muro. E a Bíblia diz que quem vive em cima do muro, quem é mais ou menos, quem não é ateu, mas também não é crente de verdade, quem não mata, mas também não quer liberar perdão, porque mata no coração, quem não comete grandes pecados, mas também não busca se livrar dos pequenos, quem vive em cima do muro está perdido. A Bíblia diz em Apocalipse: ou você seja quente, ou você seja frio. É Deus quem fala. Porque nos mornos, os que não são nenhuma coisa e nem outra, eu, o Senhor, vomito da minha boca. Então eu quero dizer uma coisa para você: você não tem uma segunda e nenhuma terceira opção. Só existe uma opção para quem quer ir para o céu: buscar a santidade. Você precisa lutar e vencer os mínimos pecados. Você precisa se arrepender de tudo que a sua consciência condena e viver uma vida pura, íntegra, reta, santa e irrepreensível aos olhos de Deus. O dia que você começar a se acostumar com os pecados que a sua consciência aponta e justificá-los, você está perdido. Mas o dia que você ser confrontado pela consciência e pela palavra e se arrepender, ainda que você seja fraco, ainda que você fale, ainda que você escorregue de vez em quando, o Espírito Santo estará com você te dando força e você entrará no céu, apesar das suas fraquezas, porque Cristo foi perfeito no seu lugar.
Em outras palavras, o céu não é para gente perfeita. Vou repetir, o céu não é para gente perfeita, é para gente que busca a perfeição com todo o esforço do seu coração. Mas tem muitos crentes que acham ainda que ser perfeito é só para alguns. Por exemplo, tem crente que acha que jejuar é só para o pastor. Eu jejuar? Quem tem que jejuar? Eu nem digo jejuar a ponto de ficar o dia inteiro sem comer, mas de tirar alguma refeição ali para orar, ler a Bíblia e se consagrar diante de Deus. Jejuar? Isso é para o pastor, isso é para o presbítero, isso é para o povo lá da frente. Percebe que nós também temos as nossas estátuas erigidas, temos as nossas imagens de esculturas erguidas no templo, temos aqueles que nós pensamos, esse é que deve jejuar, esse é que deve orar muito, eu posso empurrar com a barriga, esse que tem que conhecer a Bíblia a fundo, eu vou comendo de migalhas. Ei, irmão, não deixa esse pensamento mundano entrar na sua cabeça não. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Sabe quem tem que ser santo? Você. Quem tem que se consagrar? Você. Quem tem que dizer não para aquele prato de comida, para aquele bife acebolado suculento e entrar no quarto para buscar o poder de Deus? É você. Sabe quem tem que expulsar um demônio se ele aparecer? É você. Sabe quem tem que orar por um enfermo? É você. Sabe quem tem que ser cheio do Espírito Santo? É você. Sabe quem tem que se livrar dos menores pecados? É você. Sabe quem tem que dar exemplo por onde você passar? É você. Sabe quem tem que falar de Jesus aonde estiver? É você. Sabe quem tem que ser santo e perfeito? É você, porque você quer entrar no céu. Tem muita gente que se escandaliza quando essas coisas são pregadas na igreja. Oh, perfeição, pastor. Que negócio é esse? Nós somos pecador miserável. Tem negócio de perfeição aqui não. Quem busca a perfeição está buscando nada mais e nada menos do que a sua verdadeira origem. Sabia que nós somos criados por Deus perfeitos? No jardim do Éden? A Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E eu cresci, meus irmãos, achando que isso significava que Deus era parecido comigo, no meu corpo físico. Então eu ouvia pessoas dizendo assim, olha, ninguém é feio, viu? Todos nós somos bonitos, porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então eu olhava no espelho, eu achava que o cabelo de Deus era igual ao meu, no tempo que eu tinha ainda, né? Ô, saudade. Tem milagre que não acontece, né? Vamos fazer o quê? Mas a ciência ajuda, né, o presbítero Anderson? A ciência está aí para ajudar a gente. Irmãos, aí eu achava que Deus era moreninho. Ué, é minha imagem e semelhança. Mas, irmãos, imagem e semelhança é na essência. Por exemplo, Deus é amor. Ele nos criou com amor. Nós temos amor no coração. Deus é espírito. Ele nos deu um espírito e não deu para os animais. Porque nós somos a sua semelhança. E Deus é perfeito. E Ele nos criou perfeitos, sem pecados. Deus não faz nada que não seja perfeito. Por isso, quando Ele terminou a sua criação, a Bíblia diz que Ele olhou e viu que tudo era bom, porque tudo era perfeito. Inclusive eu, inclusive você, ou seja, o homem foi criado perfeito. Quando o pecado entrou no mundo, escute bem, Ele tirou a perfeição moral do homem, mas Ele não tirou do homem o desejo de ser perfeito. Vou repetir. O pecado tirou a perfeição do homem, mas não tirou o desejo pela perfeição. Como assim? Observe as academias por aí. Abriu mais uma academia perto da minha casa. Cada dia que passa, abre uma academia nova em algum lugar na cidade. Olha como elas estão lotadas de pessoas buscando a perfeição
bíceps, do tríceps, do trapézio, do corpo perfeito. Gostamos ou não da perfeição? Não estou dizendo que isso tem problema. Estou provando, argumentando que almejamos a perfeição. Quer outro exemplo? Olha quantos cursos de especializações os profissionais fazem para aperfeiçoarem o seu currículo. Faz o bacharel, depois o mestrado, faz o doutorado, porque querem ser perfeitos e dominarem a sua área. O ser humano deseja perfeição. E o que dizer então dos atletas que estão sempre treinando para aperfeiçoarem as suas habilidades? Essa semana eu vi uma entrevista do Ronaldinho, careca, quer dizer que era careca. Alguns voltam a crescer o cabelo milagrosamente. E ele dizia assim, olha, com 8 anos de idade, ele estava assistindo uma entrevista do Zico, que estava sendo criticado por ter errado um gol com a perna esquerda. O Zico, para se defender, disse que todos os dias após o treino, estava treinando durante 3 horas, depois do treino, só com a perna esquerda, batendo balãozinho, toquinho na parede e fazendo condução, para se aperfeiçoar e tornar o atleta perfeito. O Ronaldinho, com 8 anos de idade, vendo essa entrevista, começou na casa dele treinar a perna esquerda, porque ele reconheceu que a sua perna esquerda não servia para nada dentro do campo, e ele queria ser um atleta perfeito, que é bom com as 2 pernas. Resultado da carreira do Ronaldinho: no fim da sua carreira, ele marcou mais de 150 gols só com a perna esquerda, sem contar os lances e dribles que ele deu. O ser humano deseja ser perfeito em alguma coisa. O problema é que esta perfeição, este desejo, está inclinado para a perfeição nas coisas terrenas, nas coisas da terra. Quando nos convertemos, o Espírito Santo vem sobre nós e converte esse desejo, inclina esse desejo de perfeição para Deus, de modo que nós desejamos ser perfeitos como Deus é perfeito, e passamos a fazer da santidade o alvo, o objetivo maior da nossa vida. Queremos ser perfeitos como Deus é perfeito. Portanto, você que é crente, não tenha vergonha diante dos seus parentes de dizer que deseja sim ser santo, por mais que gere ridicularizações e zombarias. Não tenha medo de dizer que está buscando a perfeição, porque eles também estão em alguma área. E quando buscamos a perfeição, só estamos mostrando o nosso desejo de voltar para a nossa origem verdadeira. Fomos criados por Deus perfeitos, e perfeitos queremos voltar a ser. Mas para finalizar a conversa, eu quero que você faça para Deus hoje a pergunta que o jovem rico fez. Quando Jesus disse para ele: se queres ser perfeito, faça isso, ele não quis. E voltou triste, com a consciência: puxa, não vou entrar na vida eterna, porque eu não quero crescer, eu não quero vencer os meus pecados. Tem coragem de fazer a mesma pergunta para Deus hoje? Jesus, o que ainda me falta? Foi isso que o jovem rico perguntou. O que me falta para mim melhorar? Qual pecado eu preciso abandonar? O que eu preciso voltar a fazer? Ler a Bíblia? Orar? Jejuar? Voltar a cumprir o meu chamado? Deus, preciso pedir perdão para alguém que eu magoei? Preciso ser mais humilde dentro de casa e calar essa minha matraca? Deixar o outro ganhar? Deus, o que me falta? Parar de pensar tanto em bens materiais? Deus, o que está me faltando? Amar o Senhor com mais força? E assim como ele respondeu o jovem rico, ele vai responder para você. E eu espero, meus irmãos, com todo o meu coração, que a nossa resposta para Jesus seja diferente
da resposta do jovem rico. Se dissermos não para Jesus, voltaremos hoje triste. Ah lá. E o jovem, ouvindo esta palavra, voltou para casa triste. Se negarmos a Jesus o que Ele está nos pedindo, voltaremos com a nossa consciência triste para casa. Mas se aceitarmos o seu pedido e cumprirmos a sua palavra, você voltará alegre. Sabe por quê? Você ouviu a palavra de Jesus e aceitou ela, e acolheu ela. Você deseja ser perfeito como Deus é perfeito. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé para nós orarmos ao Senhor. Feche os seus olhos por um instante. Assim como aquele jovem, não é o pregador Renan que está aqui essa noite. A partir do momento que nós abrimos a Bíblia,